certo. Eu vou falar para vocês da minha experiência como uma mulher batalhadora que veio também do Piauí aos 17 anos e fiquei em São Paulo. Foi muito amargo os primeiros anos e que depois é que eu comecei a ter amizade e procurei já me engajar em alguma coisa. E eu me engajei nos anos 70 na fundação da SEBS, da Igreja Católica, mas a SEBS tinha um objetivo de que não fosse só fazer a oração, fosse que as pessoas também pudessem se preocupar com o que precisava no bairro que não tinha, quais os problemas do bairro. Isso foi na região da Vila Alpina, onde eu moro até hoje, né? Então, foi por aí que começou e logo a gente percebeu que tinha um movimento, tinha as enchentes do rio Tamanduateí. E nós criamos um movimento que foi muito grande para que o governo do estado de São Paulo fizesse alguma coisa para que as pessoas não sofressem tanto com as enchentes, e gente morria também. Então a gente conseguiu, depois de muitos anos eles foram fazendo, alargar a calha e aprofundar para conter a água e as pessoas não viverem debaixo d'água. Depois disso foi criando outros, veio o movimento de saúde, que a gente não tinha postos de saúde nos bairros. Nós juntamos 3 bairros, Vila Alpina, Jardim Independência e Vila Califórnia, e fizemos um movimento muito grande. Demorou bastante, mas o governador conseguiu construir os 3. Aí a gente até colocou uma placa de mármore dizendo que aquilo ali foi uma conquista do povo organizado. Até foi o da Vila Alpina, os outros não colocaram. Então a gente foi crescendo e com isso também fui conhecendo a questão do movimento sindical. Participei da oposição sindical, eu ia nas reuniões e fazia porta de fábrica na região que eu moro, eu pegava material e levava. E fui fazendo as coisas. Depois eu me dei conta que faltava muito uma discussão sobre a questão da mulher, a questão de gênero. E eu criei um grupo de mulheres, foi eu mesma, né, que criei um grupo de mulheres, chamei as mulheres para uma discussão no 8 de março de 83. Aí já tinha adiantado, eu também já tinha ajudado a fundar o Partido dos Trabalhadores, que eu sou filiada de fundação. Participei também de um encontro da Fundação da CUT, lá que você estava, que eu fui pela oposição metalúrgica de São Paulo, que foi em Goiânia. Eu não participei das outras porque não dava, eu trabalhava e tinha 4 filhos e era dura um pouco a minha vida, né? Mas nunca foi obstáculo para que eu não procurasse avançar nas lutas, que precisava bastante. Fiz cursos de formação e eu criei um grupo de mulheres em 83, que no fim do ano eu fiz uma atividade grande com uma palestrante que tinha 600 e tantas pessoas. E daí, 4 anos, nós criamos a Casa da Mulher Lilith. E aí também eu comecei a participar da direção do partido, criei a Secretaria de Mulher no partido, que no primeiro congresso do PT nós aprovamos as secretarias de mulheres nas instâncias partidárias, e foi uma luta grande com mais mulheres, e eu só fui crescendo com essas participações, né? Foi muito importante depois a criação da Casa Lilith, uma entidade na periferia para as mulheres. Foi um trabalho muito, muito importante. Foi muito profundo. O que a gente não conseguia desenvolver, nós convidávamos alguém que tivesse uma experiência grande naquele assunto, e assim nós trabalhamos bastante. Hoje as mulheres estão bastante emancipadas em bastante coisa, e foi muito importante todas as lutas, né? Eu sempre participei. Foi isso, assim, um pouco não deixando de trabalhar no meu trabalho, e à noite eu ia para as reuniões no final de semana, e a gente foi todo um trabalho muito importante na conquista do que nós batalhamos.
Depois o movimento de saúde cresceu e percebeu que na região não tinha um hospital. Foi uma luta de 9 anos. A Maria, da Trindade Mamprim, ela brigou com o Mário Covas, que era governador, pelo SPT, lá na Vila Alpina. Eles foram lá e ele de lá do palácio. Aí ele retomou a construção do hospital. E foi construído o Hospital da Vila Alpina, que é muito importante naquela região. Foi toda uma luta muito grande, que eu sempre estive junto até para ajudar as pessoas a não ficarem desanimadas, que demora muito para as autoridades atender as reivindicações da população. Então, o trabalho de base ele é muito devagar por conta que as pessoas não têm formação nenhuma. Então, a gente fazia vaquinha para que uma mulher fosse fazer uma formação, participar de um encontro. Participei de vários encontros de mulheres a nível nacional, a nível estadual. Participei de um encontro de mulheres também na Argentina. Foi assim, sempre buscando encontrar outras pessoas que tenham mais informação para que a gente pudesse levar o trabalho. O trabalho também não tinha financiadores, não. Só tinha um financiamento para pagar o aluguel do espaço. Ninguém ganhava nada. Todo mundo trabalhava no seu trabalho e fazia tudo isso no final de semana, ou às vezes de semana à noite, se precisasse. Tem mais coisas que eu fui muito rápido, né? Não, tá bem, a gente vai explorar. Eu acho que foi tudo. Na oposição metalúrgica foi muito importante, eu cresci bastante. Me lembro de todos os companheiros que tinham uma luta incansável, você e todos, o Vitor Gianotti, o Prado, o Carlúcio, o Raimundinho, que eu tenho uma admiração imensa por ele, né? E muitos outros que vieram e foram embora, porque mudaram do estado, foram embora para suas terras, mas as pessoas que quando entram numa luta, eles nunca mais são os mesmos que eram parados, que saíam do trabalho e iam para casa. As pessoas ganham uma consciência que vão levar para onde vão, né? Estão ali, pelo menos vendo que falta alguma coisa. Porque quando a gente não tem consciência, você acha que é assim mesmo. A situação é essa. Por isso que é importante as lutas sociais. E as SEBs, as comunidades eclesiais de base, ajudaram muito isso. As pessoas estão ali, mas você tem que olhar o que falta. Você tem que buscar aquela pessoa que está lá para conversar com ela. Então, foi um pouco isso. Acho que eu agradeço muito, porque na Vila Alpina nós tivemos um tempo que nós tínhamos padres que eram muito bons. O Patrick, o Patrício, o Jorge Buran. E eles foram fundamentais nas lutas sociais e na luta sindical. Na época, como os pais ajudaram a luta? eles ajudaram fazendo formação política para as pessoas e abrindo a igreja para as pessoas fazerem atividade na igreja e, na ditadura militar, esconder as pessoas na igreja. Aí eu queria ver a polícia batendo na igreja e abrir a porta da igreja, não entrava. Isso muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes. Eles faziam muita formação, estavam juntos, a gente podia contar com eles, que eles estavam ali eles sabiam que o momento era muito crítico, era a ditadura militar, e você fazia uma atividade de reivindicação, para eles era assim, a subversão, e era muito difícil. Eles estavam ali de prontidão, qualquer hora você podia chamar. Você já pegou Dom Paulo desde o começo? Desde o começo. Ele foi muito importante para a luta. Ele enfrentava a polícia até. Muito. Nós sentimos muita falta dele, né, quando ele se foi. E quando os padres foram embora, aí mudou, a igreja mudou de novo a sua forma de agir, entrou para dentro só para rezar, e o Patrício e o Jorge foram embora. O Jorge ainda vem para o Brasil por conta da Pastoral da Juventude. O Patrick está porque ele vem porque tem o trabalho
com o pessoal dos moradores de favela, né? Eles têm um trabalho muito profundo e ele consegue verba para que esse trabalho continue. Inclusive, agora, quando as pessoas estão em ocupações, eles têm um trabalho muito importante, né? Ele volta, mas ele sempre vem, consegue verba para esse trabalho. É muito importante. Eles já me chamaram várias vezes para também ajudar na formação política e também falar também do trabalho com as mulheres, porque que as mulheres têm que se conscientizar que ela tem valor, que ela pode ir para a rua também, participar. Então, isso tem sido muito importante, né? De vez em quando destaca, a gente vai fazer um trabalho com as mulheres, elas falam, mas eu vou ficar quieta, porque eu não sei falar nada. Aí você faz uma dinâmica legal, logo todo mundo está falando e está dizendo o que passa, o que não tem, o que não tem de bom de ninguém. E aí a gente vai dizendo assim, mas você pode sair dessa. Você tem que dizer não para algumas coisas. A gente não pode dizer só sim. Dizer não. Não está bom para mim, eu vou dizer não. Então, isso foi um trabalho muito rico, que nos dá, que ajuda bastante ver as pessoas se crescerem, né, na batalha. Você lembra do Comitê de Solidariedade à Greve? Oh, muito. Fala um pouco do comitê, o que foi, como é que funcionava, quem ia lá? Ali era assim, tinha gente que sumiu, os da igreja, era assim, os padres abriram, fazer o comitê, as pessoas às vezes iam entregar os mantimentos. Um trabalho que eu fazia, eu e algumas pessoas da Pastoral Operária, da Vila Alpina, a gente ia visitar as famílias dos grevistas. Porque tinha uns que eles diziam, o pessoal em casa estão acabando comigo. Então, nós íamos visitá-los para conversar, para dizer que a greve era muito importante, que era uma forma das pessoas terem direitos, conquistar os seus direitos com a greve, porque as pessoas, você não tinha direito nenhum, só trabalhava. Então, ter direito a férias, a 13º, redução da jornada de trabalho. A gente fazia isso e convidava para irem no fundo de greve, que tinha gente. O Patrick levava bastante gente de fora para falar. Foi um de vocês, não me lembro se foi você ou foi o Vitor ou o Carlúcio, falar também sobre aquele momento. E lá na igreja, onde iam os alimentos, e era dividido, era preparado para levar. Quem não ia, porque não podia, que às vezes era pessoa de idade, levava, ele punha no carro e levava, a Patrícia. Então, trabalhei muito nesse sentido. Era muito importante que chegasse até as pessoas para eles se acalmarem e fazer com que o grevista tivesse um pouco de paz, né? Então, um trabalho importante. Esse foi um dos primeiros também, sim, já tinha, mas foi muito importante. Os filhos, desde pequeno, que eles me apoiavam. Um olhava os mais pequenos, os mais grandes. Eu tenho 4 filhos, 3 homens e uma mulher. E o mais velho cuidava dos pequenos para mim voltar a estudar à noite, né? Aí foi indo. Aí quando eu entrei na luta, o meu ex-marido, que eu sou divorciada já há muitos anos, ele achava um absurdo. Ele achava que eu estava procurando homem. Falei, mas o cara está aqui dentro, eu vou procurar. Aí eu falei, bom, eu estou fazendo, levava material para ler, mas isso daqui é perigoso, vai ser presa. Bom, se eu for presa, não é só eu, muita gente já está presa, vai sair, e outros vão presos, mas a gente está... Foi muito difícil, foi um conflito grande. Até que não deu mais. Eu me separei, em 82. E qual que é, Flávia, você voltou a estudar em que série? Você tinha parado quando? Eu tinha parado não tinha feito o ginásio, que hoje é o Fundamental 2, né? E eu fiz e depois trabalhando, mas eu fiz na parte da manhã num colégio particular. Inclusive, eu tive pessoa que me ajudou a pagar para fazer o 2º grau.
Eu fiz o segundo grau, eu não fiz faculdade. Não pude. Eu tinha 4 filhos e meus filhos nasceram, eu era muito nova. O Edson é o caçula e eu tinha 24 anos quando ele nasceu. E eu já corri atrás muito. Trabalhava. Porque o pai deles não era muito, ele gastava fora o dinheiro dele. Então, mas foi uma luta muito linda. Eu consegui me libertar e saber que o mundo é grande, né? Que a gente pode fazer as coisas, lutar por melhores condições de vida para todos e para a gente também. E eu fui caminhando assim, na luta e conversando com meus filhos. Meus filhos são militantes. O Dime, o Edson, o Edilson, todos, a Elaine é menos, né? Mas é consciente. Acho que ela é muito devagar. Eu falo para eles, eu não estou aqui para a vida inteira no mundo, vocês têm que fazer a parte de vocês. Como que foi a aproximação? Porque tinha um movimento feminista, com todo respeito, da classe média. Como que foi, qual a diferença desse feminismo, vamos dizer, da periferia e do feminismo de pessoas mais dos bairros centrais, Sim. com mais condições de vida? Qual é a diferença principal do feminismo de vocês, ou se tem diferença, não sei? Fala Muito grande. Elas ficavam assim, de boca aberta, eu falando. Quando eu pedia a palavra no encontro, que estavam todas, eu falava das mulheres da favela, das mulheres dos bairros, do trabalho feito, ficavam assim. Porque elas falavam para outra que está igual ela, que está na faculdade, que está reivindicando coisas lá na faculdade. Elas têm um respeito grande por mim, as mulheres feministas já mais velhas que eu e também da classe média alta, tem um respeito muito grande. Eu sei que uma vereadora chamou uma professora da USP para vir fazer uma atividade no mandato dela, uma atividade com as mulheres. Ela perguntou, a Flávia está nessa atividade? Não, a gente não esqueceu de chamar ela, então eu não vou. Ela falou isso, a Vera Soares. A Vera Soares. A Vera, do PT? A Vera Soares. Ah, sim, ótimo. Isso sim foi muito bom, e quem me falou foi uma das pessoas do mandato. A Flávia é a pessoa que tem condições de fazer todo o trabalho com mulheres, ela tem que estar na mesa dessas atividades, assim. E outras mulheres também, como que chama aquela que é do PSDB, Eva... Não, a Ida Jackson. Ida? Né? Ou Eva Blay? Eva Blay. Sim. Ela também admira, ela veio no meu mandato me dar parabéns. E aí na Câmara também, de vereadora, eu criei a Comissão da Mulher, que não tinha na Câmara, que hoje eles colocaram lá junto com a Comissão de Saúde, porque diz que não tem muita gente para assumir a Comissão da Mulher. O PT foi criado quase assim, eles discutiam lá em São Bernardo, mas iam para Vila Alpina, porque tinha os trabalhadores de São Bernardo, eles moravam na Vila Alpina, na casa do Janjão e da Emília, que são padrinhos do filho do Lula. Não sei deles qual é. E eles iam participar. O Janjão da Ford? O Janjão Grandão? É. Sim, foi diretor. E aí nós fomos, ele morreu no ano passado. Aí nós fizemos, participamos, tirou disso, quando foi. E claro que faziam em outros estados também, né? Quando decidiu, aí ia filiando pessoas para fundar o partido. E eu comecei a participar das reuniões do núcleo da Vila Alpina, o primeiro núcleo do PT no Brasil, foi o da Vila Alpina. E eu participava, que as reuniões eram aos domingos, que eu pedi que eu trabalhava e que as reuniões fossem de domingo que eu podia participar. Eu participava e teve bastante
Foi assim, porque tinha muito homem e eu era assim, era só de mulher, depois veio outras, eu convidei, começaram a participar também, muito, uma médica, que é a minha amiga, e mais duas, e aí começou a vir mais mulheres participar. Então foi importante, muito importante, foi uma história bonita. Tinha homem que queria, eu lembro que uma vez um queria ser candidato e um grandão queria que eu apoiasse. Mas ele discutiu lá na casa dele que ia ser candidato. E eu falei que eu não apoiaria assim, as pessoas têm que trazer para discutir junto. Até o grandão me chamou de imbecil. Eu falei, você que sabe. E não apoiei. Apoiei outro. Mas, assim, sempre caminhei junto, tendo conflitos com pessoas muito que gostam de ser contra ou de te provocar. Sempre fui provocada bastante. Mas a gente tendo conhecimento do que você está fazendo, você desmonta isso, né? Sempre fiz muito isso com os homens que tinham essa... E logo eu estava sendo convidada para ser da direção do PT municipal, estadual. Eu já fui bastante, desde 83, de 84. E fui, participei, criei. Quando teve o congresso, o primeiro congresso do PT, que foi em 91 ou 90, não me lembro, que a gente fez uma batalha lá, as mulheres do PT, para que criasse as secretarias de mulheres no PT, que tinha muita mulher no PT, não era só homem, e foi aprovado. Então, quando eu fui eleita a participar, a ser secretária do PT, no PT municipal, eu criei a a Secretaria de Mulheres, né? E fiz bastante trabalho de formação, eu ia para os outros municípios para falar, nos diretórios. Foi um trabalho assim de conscientização mesmo, né? E foi importante, porque acho que quando a gente tem a consciência do que está fazendo, a gente vai passar para os outros com mais segurança, como eu já falei também no movimento social. E foi bom. Encontrei muitas batalhas duras, né? Tinha alguns que gostaria de ficar com tudo para eles, mas não importava. Fiz meu trabalho. O primeiro candidato foi o Cláudio Arroso, vereador. Capeta. O Capeta, vereador. Ih, mas ele foi doido. Nunca mais pôde se eleger, porque fez besteira. Mas foi vários, né? Antes de mim, Devani Ribeiro, vereador, vários 16 anos vereador, depois fui para deputado federal. Quem mais? Foi o Fiorilo também, na região. Chico Macena foi vereador. Eu fui vereadora. Como é que foi a sua trajetória até ser vereadora? Como é que você acabou sendo vereadora? O povo me indicou, eu fui, foi uma campanha dura, sem nada. O partido só me deu um pouquinho de cédula. Os homens tinham muito material. Aí eu ganhei a eleição, né? Fiquei de primeira suplente, mas logo eu assumi um ano depois. E depois, em 2004, também o partido não me deu nada. Eu não fui eleita, porque também em 2004 saiu o Fiorilo, que era chefe de gabinete do Devani Ribeiro, 16 anos. Chico Macena era presidente da CET, que a Marta era prefeita, né? Elegeu os candidatos da Marta. Foi a bancada da Marta, praticamente. Aí eles saíram tudo ali da minha região. E eu não me elegi. E o povo dizia, eles são candidatos novos, você já é. Falei, são novos, eles estão nessa luta há muito tempo. Mas fiz meu mandato e saí. Fiz o que podia fazer. Dentro da Câmara é difícil. Eu tenho bastante projeto muito importante
que eu consegui protocolar, precisa de 19 assinaturas de vereadores para protocolar um projeto. Eu consegui, mas não foram aprovados. Eu tenho um projeto na Câmara que até o Chico Macena fez a discussão dele, fui convidada para uma atividade que era depois que eu saí, que é da Agenda 21. Um trabalho muito grande sobre a questão do meio ambiente. Aí tinha que ser, ir para a subprefeitura, não foi aprovado. Muitos projetos não foram. Eu aprovei mais projetos de resolução. Eu dei o título de cidadã paulistana para Rosemarie Muraro, acho que vocês conhecem, né? E para um psicólogo de São Caetano que faz um trabalho muito bom com as pessoas, dependentes de álcool e droga. Isso foi tranquilo. E a comissão da mulher na Câmara que eu criei. Os outros projetos foi aprovado, a Juliana aprovou um projeto da minha autoria e do Carlos Neder, que era uma semana da visibilidade lésbica, ela que aprovou. Conseguiu aprovar, porque eles perguntavam, mas por que esse projeto? Porque as pessoas têm que ter visibilidade, elas têm que saber que as pessoas precisam também, são seres humanos. Fiz essa discussão com o Goulart, com deles que... Toninho Paiva, sei lá. Toninho Paiva, nossa, aquele Gilson Barreto. Aí era assim, mas eles, quando eu ia falar, todo mundo ficava parado, vendo, porque assim, o povo está falando lá e eles estão aqui. Eles ficavam parando para ver se eu falava alguma bobagem, o que era. Era muito interessante. Aí, bom, eu fiz um trabalho bom para as regiões, tudo. Aí você precisa de voto suficiente, de material, de dinheiro para fazer campanha. Não dá. Fui candidata, entrei, mas... A Marta ofereceu os projetos sobre a questão do transporte público para as pessoas com deficiência. Ela falou, Flávia, isso é projeto para a França. Daqui nós não podemos aprovar esse projeto. Se eu aprovar na Câmara, eu vou vetar. Por quê, Marta? Porque esse projeto é muito caro. Que era para as pessoas deficientes, surdo e mudo, tem lá onde que ele vai descer do ônibus, tem lá dizendo, acendia uma luzinha e tinha. Para os cegos, deficiente visual, que eles chamam cegos, tinha um projeto que falava, tinha uma voz, tocava e dizia tal ponto. Ia falando os pontos para as pessoas saberem descer. Porque muitas vezes eles deixam as pessoas bem longe do lugar que eles vão. Ela falou que isso ficava muito caro, que ela não ia. Isso é projeto para a França. Falei, então leva lá na França. Foi muito interessante isso. Mas são essas coisas muito duras, que você tem que bater muito para você conseguir alguma coisa. Então é isso. Eu deixei a marca lá na Câmara. Agora, eles estão fazendo também, na TV Câmara, está fazendo uma entrevista com os ex-vereadores, que é também memória, né? Para falar do que fez, de como foi, as dificuldades. Eu fiz há pouco tempo, em dezembro. Na prática, o trabalho da Casa Líder a gente sempre trabalhava aos fins de semana para convidar as mulheres, porque as mulheres trabalham, né? Que seja de faxineira, E a gente fazia trabalhos. Uma coisa que a gente pensou logo foi que, em vez de fazer uma palestra, que as mulheres que não conhecem ainda não participaram, as mulheres elas não entendem o que você está falando. Lembra de uma coisa, mas quando você faz uma oficina participativa, aí elas começam a crescer bastante. E aí a gente chama para palestra. É um trabalho constante, o tempo todo. Se rezavam as mulheres que não trabalhavam fora para deixar a casa aberta durante a semana toda, de fim de semana a gente estava lá. E era assim, a gente ganhou bastante gente para o trabalho.
A mulher do Marcos, ela foi muito importante na criação da Casa Lilith também. A Bel também, a mulher do Ocimar, você sabe, conhece o Ocimar, né? Ela foi muito importante e ajudou muito. E depois a gente era chamado muito para os bairros para fazer lá. E a gente planejava e ia fazer. Sempre tinha uma liderança lá, ou do movimento popular, ou da igreja, e ela chamava as pessoas e a gente ia fazer atividades, sem ganhar nada. Fomos bastante. São Miguel, Baianazes, Sapopemba, muitos lugares a gente ia. Então, foi muito isso. As pessoas conhecem o trabalho, porque ele foi constante. A gente nunca deixou de fazer, pelo menos uma vez por ano, umas semanas, um período de formação para a gente. E aí vinha pessoas com uma formação grande, assim, para que a gente compreendesse as questões todas, né, da sociedade. Nós fechamos a Casa Lilith, porque não conseguimos verba mais para nada e na militância pura não dá mais, né? Mas foi um trabalho muito importante. Eu vou mandar para vocês uma cartilha que a gente fez, um boletim que a gente trabalhava para ter isso. Naquela época, vamos dizer assim, tinha uma mancha que até o Elba, até o Madalena, Industrial, São Lucas, tinha um povo que circulava ali. Tinha. Né? No começo, vamos dizer, final de 70 até 80 e tantos. O que você acha que aconteceu que isso se perdeu? O que aconteceu que, sei lá, porque Roberto era do Elba, Moisés, Sapopemba, quer dizer, é perto e é longe, mas é um povo que sempre estava se encontrando. Tem a Associação da Moca, vai juntando tudo isso, tem os cortiços, tudo isso. O que aconteceu que essa dinâmica, essa coisa muito popular... Essa coisa rica se perdeu, né? Eu acho que foi assim, o Moisés é com o PT. O PT não é o que ele gostaria que fosse, né? Então, ele se afastou. Os filhos dele não, eles participam. Ele se afastou. Agora ele é diretor de escola, então ele está muito na educação, separou da Lu, e está com outra moça também que é da educação, outra mulher. O Roberto, ele foi morar no interior. Ele está em Castilho, É. Tinha também o Humberto. O Boga. Isso. Que morreu, né? Morreu. Ele vinha, era importante. Depois ele ficou doente e morreu. Faz tempo que eu não vejo a mulher dele, que também me chamava, me procurava, fazer coisa. E aí as pessoas foram, assim, se agarrando às coisas ali de perto mesmo e pararam com essa coisa da articulação mais da região, que é fundamental. A gente encontra essas pessoas em alguma coisa. Às vezes, vai ter a eleição no Conselho de Saúde. Aí você encontra eles que vão votar na eleição do Conselho de Saúde. É o Conselho da Educação, você encontra eles. Assim, porque sabe que tem lá, se inscreve e vão votar. Fica feliz quando vê a gente, mas vão embora. Acho que acharam que já fizeram o que tinham que fazer, agora... eu acho triste. Não, mas além das pessoas, quando o movimento popular e as oposições sindicais, porque não foi só nós, foi os químicos, foi os plásticos. Muita gente. Né? Se junta, tem uma efervescência. Exatamente. Isso foi a parte mais bonita das nossas vidas, talvez. Foi, muito. Eu trabalhei nos plásticos, no sindicato. Então, mas aí depois vai passando o tempo e isso vai desmilinguindo. O que você acha que aconteceu politicamente? Eu acho que falta de conscientização das pessoas.
esse pessoal todo, ele não tem a mesma consciência que você tem, da importância de continuar, de fazer algo, pelo menos de pegar e ter isso como importante, o que aconteceu, você ter isso escrito, ter isso gravado, como você está fazendo aqui com as pessoas. Então, acho que é isso. Eu já dei minha parte, agora vou ficar em casa. Acho que foi isso. Quantos diretores do Sindicato dos Plásticos que sumiram? Cadê o Chagas? Cadê o Chagas, que nunca mais vi? O Chagas era meu amigo. Claro que pensava de outra forma, mas era legal para conversar. Sumiu. Não está nem no sindicato, não está em lugar nenhum. Então, assim, as lideranças vão, as boas morrem e os outros que ficam vão deixando as coisas para lá, mas que façam. Eu acho que é muito isso. É muito isso. E é muito ruim isso. Eu fico triste com isso. Não, a minha ideia é as pessoas que saíram candidatos, ganharam cargos, ganharam de novo e ganharam de novo, eles nunca mais votaram na base, só na eleição que vinham para eu voto. É isso. E tem gente que odeia isso, por isso não foi mais participar. É muito difícil você ver uma pessoa que foi candidato, que foi parlamentar, 5 mandatos, 20 anos, ele voltar para militar na base. Você acredita que o Devoni era da Vila Prudente? Ele mudou para Moca faz muito tempo. A Camé ali. Está na Camé. Ele não aparece. Ele não vem mais na Vila Prudente para nada. Eu vi ele faz uns 6 anos que convidaram ele para uma mesa para ele falar alguma coisa. Aí ele falou, ai Flávia, que bom. Falei, e você anda onde? Ah, tá por aí. E assim, se você não incentiva, as pessoas não voltam para dizer que as experiências foram importantes, que as pessoas se organizem, que qualquer um pode fazer o que ele fez, tal. Não tem. A campanha da Luísa foi muito boa, né? Porque, assim, era difícil aquele Maluf, né? Que não tinha mais jeito. Aí a Luísa ganha. Foi. Aí ela achava que... Ela achava, e o povo que estava em volta dela, que estava ganha, que ia ser reeleita. Eu fui indicada pelo movimento de mulheres para ir para o governo da Luísa Erundina. Eu saí do sindicato para ir para o governo para criar a coordenadoria especial da mulher da Prefeitura de São Paulo. Nós fizemos isso. Poucas, mas fizemos. E nós estávamos, assim, ao lado do gabinete. A gente nunca via a Luísa, nunca conversava com ela. Eu viajei com ela 2 vezes, que ela ia para longe, para o Paraná, e ela me pediu para ir com ela, que ela ia fazer uma palestra lá em Toledo para as mulheres trabalhadoras rurais. E eu fui com ela. E foi bom porque a gente conversou da importância dela, que ela não falava do feminismo, não falava. Mas é bom você falar da organização das mulheres sendo mesmo sindical, trabalhar essa questão da independência da mulher. A campanha da Luísa Erundina foi assim importante que a população, as pessoas, os militantes, faziam a campanha que estavam muito cansados de Maluf na cidade de São Paulo, né? Então a campanha foi assim boa, ninguém ganhava nada, eu fazia a campanha. Ela ganhou, e isso acho que subiu bastante. Ganhou e vai ganhar de novo, aí já tinha aprovado a reeleição. E tá, foi bom. Ela ia para as regiões, ela fez um mandato, assim, bom. Conseguiu fazer alguma coisa diferente, mas ela precisava de mais tempo para fazer mais. Ela tinha um pessoal perto dela que achavam que ela tinha que estar muito para trás, não precisava avançar. Tinha um pessoal que segurava. Eu fui para o mandato dela, trabalhei, acho que depois de 1 ano que ela tinha começado, nós fomos para implementar a Coordenadoria Especial da Mulher. E nós conseguimos
conversamos com muita mulher que trabalha na prefeitura, trabalha nas empresas estatais, fizemos muito curso de formação e criamos a Coordenadoria da Mulher e a Casa Eliane de Gramont aqui na Vila Mariana, que era discutir a questão da violência contra a mulher. Muitas mulheres vinham, muitas mulheres. Foi muito boa a criação da Coordenadoria da Mulher, que acho que agora é secretaria, se eu não me engano. Então é isso, eu trabalhei 2 anos e meio com ela. Mas era isso. Aí quando ela precisava ir viajar, que precisava de alguém, ela mandava me chamar para ir com ela. Viajei 2 vezes. Fui para Toledo, no Paraná, e depois para o Rio Grande do Sul, no encontro. Mas foi bom, muito bom. Mas foi muito, na segunda eleição, pecaram muito bastante, porque a direção do PT, ela não investiu na campanha da Luísa. Quem fazia a campanha da Luísa foi o pessoal do status, do segundo mandato. Eles diziam que estavam fazendo, ajudando, mas... Aí o Maluf voltou, que não sei quem dele, né? Mas foi importante a campanha, que a Luísa, ela é muito popular mesmo, né? O pessoal da periferia gosta muito dela. Isso era bom. E ela conseguiu fazer alguma coisa que agradou as pessoas, mas é muito pouco tempo, 4 anos, para você realizar e ter algo de concreto para fazer nas regiões. Foi muito pouco. Eu acho que o governo da Marta foi difícil com isso. Era um governo mais que fazia coisas para ir para a televisão. Imagina que ela, quando fez o uniforme das crianças, que a prefeitura dá, veio 3 vans com crianças uniformizadas para a imprensa ver e ela ali junto. Aquilo para mim foi um desperdício muito grande. Dar o uniforme para as crianças e pronto, as pessoas vão saber, vão ver. E era assim, tinha muito... A Marta, ela teve uma coisa muito boa que a Marta fez, que foi a criação, o aumento das subprefeituras na cidade. Muitos lugares grandes, periferia grande, que participava, que a subprefeitura era de outro lugar, era longe. Ela criou a subprefeitura de Sapopemba, a de São Mateus ela melhorou bem, botou no lugar mais visível, na Hangap Shop, e criou a subprefeitura da cidade de Tiradentes, José Bonifácio. Tem muitos outros lugares que ela criou a subprefeitura, para que isso ficou mais fácil para as pessoas irem na subprefeitura, fazer a reivindicação, fazer coisas que precisam ir, porque ficou mais perto das pessoas, né? Acho que outra coisa que ela fez na cidade de Tiradentes, que a cidade de Tiradentes é um lugar que é tudo departamento da Coab. Ela implantou lá um espaço da Coab para as pessoas pagarem as suas dívidas com a Coab ali mesmo, não precisar ir para o centro, né? Isso foi importante que ela fez, né? Que aí também tinha uma agência do Banco do Brasil pequena para as pessoas pagarem suas contas. Acho que isso foi importante. E as subprefeituras. Criou mais espaço para a população mais nas regiões. Achei bom isso. Outras coisas foi muito difícil. Na relação com os vereadores, com as vereadoras, não aprovava isso, não aprovava aquilo. Mas foi bom. Do Haddad eu não participei de nada, só acompanhei. E aí eu era vereadora da Marta, né? Do Haddad eu não participei de nada. Muito mais. Ela ia nos bairros e falava com as pessoas e conversava. Ela ia. Nem que ela não conseguisse fazer aquilo, mas ela ia e dizia, isso não posso fazer. Por isso e por isso. Não tem verba.
Não tem apoio. Na Câmara os caras não votam tudo que precisava. Então ela explicava para as pessoas. E eu estava lá junto, eu ia, de ponto a ponto. As pessoas ficavam, pelo menos ela falou que não fez porque não deu para fazer. Não vai dar para fazer. Foi bom por isso. Por isso que as pessoas gostam dela. Por isso. E o Adriano vota nela e faz campanha para ela. Ele é ótimo. Muito bom. Eu me lembrei de algo. Você lembra da campanha da cidadania contra a fome e a miséria e pela vida, né? Então aquilo foi de verdade, saiu, o povo continuou, né? Eu fui indicada pela coordenação estadual para ser coordenadora da Leste 1. E fui conversar com as pessoas, com as entidades que trabalhavam com as pessoas, a sociedade de amigos que trabalhavam, desde São Mateus, tudo ciência da Leste 1, e via os alimentos e eu distribuía, mas assim, cadastramos todo mundo. Isso a Casa Livre trabalhou muito nisso, para me ajudar. Cadastrou as pessoas a gente sabia com quem estava lidando, que não vinha ninguém enganar. Até vinha gente, mas a gente sabia, então já... E foi bom, nós distribuí muito alimento para as pessoas. Mas também a Casa Livre, eu fiz a proposta, a gente foi cadastrando as pessoas e chamando para uma reunião na Casa Livre. Discutir, falar das coisas. Por que veio? Por que estão dando alimento? As pessoas nem sabiam que era do Betinho, que o Betinho que fez o projeto. A gente explicava, chamava. E quando terminou, que foi 3 anos, de 93 a 96. Em 96, nós fizemos um encontro, sem verba, um encontro com 600 pessoas. Aí tem um colégio na Vila Alpina, que é particular, é das freiras, que tem um espaço enorme que faz atividades sociais. E tem uma cozinha grande. Nós pedimos, conseguir aquele espaço. Nós fizemos uma atividade muito grande com aquelas mulheres e os homens. Até o Marcos Zanin foi um dos que conversou com os homens, fez palestra com os homens. Marcos Zanin, o Dildo e o Dímio, meu filho mais velho. Foi muito bom, a gente chorava, as pessoas choravam de felicidade. Tudo aquilo, teve o café da manhã, o almoço e o café da tarde. Nós fizemos esse encontro, a Madalena, que era a coordenadora estadual, esqueci o sobrenome dela, da campanha, ela é de Pinheiros, ela fez a fala da campanha da cidadania, a Nalu foi também. Da SOF? É, da SOF. Fizemos uma atividade muito rica. Que tinha as pessoas saberem que terminou, as pessoas não estavam mais doando, porque a campanha tinha um tempo, e agora quem tinha que assumir era os governos, assumir que era importante, que tem gente passando fome. As pessoas ficaram muito, muito contentes, foi muito bom. Criança tinha bastante. E nós tínhamos pessoas muito boas que fizeram atividade com as crianças o dia inteiro. Foi muito bom. Foi lindo, foi muito bom aquele encontro. Olha, teve uma abertura à igreja no encontro que teve em Medellín, né? Eu não me lembro a data. Teve um encontro de bispos, mas não os conservadores, mas as pessoas conscientes. E veio desceu para que os padres todos e tal fizessem essas discussões com as pessoas da igreja, da importância das pessoas participarem das lutas sociais, do que as pessoas estão fazendo para ter melhores condições de vida. Aí eu acho que despertou. Foi poucos, para mim ainda acho pouco, mas foi muito importante. Eu fui muito consciente de participar da oposição metalúrgica de São Paulo.
eu sabia da importância que era que os cristãos participassem. Waldemar Rossi era uma pessoa da igreja, que vivia ali na igreja, e foi tão importante a participação dele. E de outros, menos famosos que o Waldemar, mas foi muito importante. Foram várias pessoas que participaram. E isso foi muito da consciência, depois que começou a falar. Nós somos seres humanos, trabalhadores, trabalhamos para sustentar nós e as nossas famílias, mas a gente precisa ter consciência do que acontece no mundo, do que acontece no nosso país. E a gente foi abrindo a mente, uma luta sindical é fundamental, a luta no bairro também, mas aonde é que está a coisa mais importante? A luta sindical, ela mexe com os empresários. A luta popular, ela não mexe. Mexe só com o governador, com o prefeito, mas a luta sindical mexe. Quando você organiza e você chama os trabalhadores para participarem de discussões importantes na área sindical, aquele cara vai sair bom quando chama para uma discussão, para uma greve, ele vai, porque ele está consciente. Ele é cristão e se colocou na disposição. Eu participei de uma reunião, uma formação com Paulo Freire, e que ele falava de Jesus Cristo, que ele veio para mostrar para o povo daquela época e naquele país que eles eram muito explorados. Eles viviam sempre dizendo amém para tudo, trabalhavam e ganhavam um pouco de farinha de trigo, um pouquinho de óleo para levar para casa. E isso tudo foi muito importante. Ele morreu, ele foi espancado, morreu por nós. Então, quantos sindicalistas não morreram por nós, pela luta? Muitos. Santo Dias, cristão. Muitos que foram presos, Carlúcio. Você que sabe muito mais de outros, o Rapundinho. Então, eu levava isso para a comunidade, para a igreja, porque eu aprendi na igreja, o Patrício trazia pessoas importantes que eram de esquerda para falar, para passar vídeo para a gente assistir e fazer a discussão. Então, eu acho que assim foi outras pessoas que foram da igreja indo para o movimento sindical, porque o movimento sindical é muito importante. Não digo que o movimento sindical como um todo, que eles são aliados aos patrões, mas ao que aconteceu em São Bernardo, que a oposição sindical fazia, nunca ganharam o sindicato para fazer um trabalho de fato com os trabalhadores, mas fizeram um trabalho muito importante, fundamental. Ler o panfleto e dialogar com as pessoas na porta de fábrica, assim, muito importante. Pode ser que a pessoa não foi para nenhum lugar, mas ela ouviu, ela pegou o papel e leu, né? Acho que é um pouco isso, a minha experiência, e eu acho que as pessoas que foram da igreja foi muito nessa discussão que foi. Nós somos cristãos, temos que fazer alguma coisa para melhorar a vida das pessoas, a condição de trabalho dos trabalhadores. Porque trabalhavam muitas horas para ganhar seu salário para ir para casa e não tinha direito a nada. Foi com a luta que foi acumulando direitos. Acho que isso me pesou na cabeça de bastante gente da igreja, dos católicos. Eu me lembrei também, na oposição sindical, do Raimundo Perilá. Ele era padre. E ele veio para o Brasil, se casou, tem famílias, que ele é francês, né? E entrou na luta. E continua até hoje fazendo coisas para que as pessoas saiam de situações difíceis, né? Então, são muitas pessoas. A Celinha, muita gente. Tem outros que dão um sorriso para a gente e falam, mas você
é muito legal, você faz um bom, mas não vai. Isso é verdade, né? Ele é louco, não pode ser preso, ele fala pra gente, você tá doida? Tô não. É isso, acho que meus filhos são conscientes e eu me sinto feliz e realizada por isso, né? Que eles compreenderam muito cedo e sempre contribuíram para que eu pudesse fazer o que eu faço, o que eu fiz. Hoje eu faço menos, faço pouco, mas já fiz bastante, mas não estou fora de fazer mais, né? Estou fazendo.